A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês, contar um pouquinho do que Jesus fez na minha vida, um pouco da grandiosidade desse Deus que eu sirvo hoje. Eu quero falar para vocês que eu, apesar da minha pouca idade, apesar de ser jovem, né, eu tenho 29 anos, me chamo Natiele. Sou lá de Rio Branco, Acre. Quero contar para vocês como tudo começou na minha vida até eu conhecer Jesus. Apesar de ser nova, eu vim do tráfico de drogas. Passei 3 vezes pela cadeia até eu conhecer Jesus. Eu comecei a minha vida muito nova, né? Comecei um sofrimento na minha família. Começou desde cedo. Eu perdi meu pai na cadeia, eu tinha 5 anos de idade. A minha família inteira veio do tráfico de drogas. Eu cresci vendo isso, eu cresci vendo os meus pais mexendo com coisas erradas. Então, eu vim de um ciclo, de uma maldição hereditária que hoje, graças a Deus, ela foi quebrada na minha vida. O meu pai morreu dentro da cadeia e eu tenho lembranças dele lá, quando eu ia visitar ele todos os domingos e eu vi o meu pai dando tchau. Apesar da pouca idade, né? Apenas com 5 anos, eu tenho a nítida lembrança dele lá naquele lugar. Depois que meu pai morreu, a minha mãe se encontrou sozinha, né? Para cuidar dos 3 filhos. E a família do meu pai meio que queria, assim, tomar a gente dela, né? Por conta deles acharem que ela não conseguiria cuidar da gente. Por conta da situação, ela era completamente dependente do meu pai. E a minha mãe se viu numa situação onde ou ela iria seguir o mesmo caminho que ele seguia, que era fazer droga, que era o tráfico de drogas, ou ela iria para a prostituição. Mas graças a Deus, nem sei se eu posso falar graças a Deus, né? Porque de todas as formas foi algo muito ruim e foi algo muito doloroso. A minha mãe também foi para o tráfico de drogas junto com a minha família inteira, dos meus tios. Ali, depois de perder meu pai, a gente veio embora para Goiânia, onde a gente mora hoje. Eu moro aqui desde os meus 8 anos de idade. A gente veio para cá, a gente passou uma fase da nossa vida que quando não era toda a minha família, meus tios e minha mãe que estava presa, era minha mãe ou eram os meus tios. Então, desde os 5 anos, a gente passa por isso, né, de ir em porta de cadeia, visitar desde novinha. Então, eu cresci vendo isso. Muitas vezes, tem pessoas que olham a história de outras pessoas e elas apenas julgam, elas apenas apontam o dedo, né, e falam, essa pessoa não tem solução, essa pessoa não muda de vida porque ela não quer. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo que para Deus nada é impossível e todos nós temos solução. Só que por trás de toda a história, por trás de toda pessoa que você vê, talvez um tráfico de drogas, por trás de toda a história que você vê pessoas talvez roubando, né, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, existe uma dor, existe algo que essa pessoa carrega dentro da alma, na família, que você não conhece. Então, eu costumo dizer isso, que Deus, eu falo que foi permissão de Deus. Deus permitiu eu passar por tudo isso para que eu chegasse aqui hoje e eu começasse a enxergar a dor do outro, eu começasse a olhar para o outro e não ver o que ele faz de ruim, mas sim enxergar o que seria essa pessoa nas mãos do Senhor. O que Deus poderia fazer na vida dela se ela começasse a dar lugar para Ele, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Então, aqui em Goiânia, a minha mãe foi presa umas 2 ou 3 vezes aqui. E eu e a minha família, eu e meus irmãos, teve uma época em que a gente ficava só nós 3, morando só nós 3. E todo domingo a gente estava ali visitando ela, todo domingo a gente estava ali levando, né, alimento para ela naquele lugar. E era um lugar de muita dor, de muito sofrimento. Um lugar que se você for frequentar, um lugar que se você for visitar um dia, eu tenho certeza que você jamais vai querer passar por aquilo. Muitas pessoas podem olhar para mim ou para outros, né, que estão naquele lugar ou que já passaram por lá e perguntar como é que a pessoa vai para aquele lugar tantas vezes e ela não muda de vida e ela insiste em continuar. Se eu fosse olhar por esse lado, eu jamais teria ido presa nunca, porque desde os 5 anos eu vi a minha família inteira dessa forma, né? Perdi o meu pai dentro daquele lugar, então não era jamais para eu nunca passar por ali, né? Por essa situação. Então a minha mãe saiu aqui de Goiânia,
foi embora para Fortaleza, né? Ficou morando lá muitos anos. E nesse meio período eu conheci o meu esposo, que era do ciclo de amizades da minha mãe, né? Fazia coisas erradas juntamente com ela. E quando ela foi embora, eu fiquei aqui com ele e eu comecei a me envolver também, porque antes disso, a minha mãe não deixava, a minha família nunca deixou a gente ter envolvimento com essas coisas. E agora é a parte que eu falo pra vocês, que muitas pessoas também costumam julgar outras, né? Ai, mas a pessoa, ela não muda de vida, ela não segue outro caminho porque ela não quer. Não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Se você vive numa família que ela toda faz coisas erradas, o seu destino, provavelmente 99% vai ser fazer também o que é errado, por conta do ciclo de amizade. Talvez se eu tivesse crescido num lar em que todo mundo estudasse, que todo mundo fosse formado, eu também teria seguido este caminho. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Mas hoje eu glorifico a Deus por isso, porque tudo é permissão do Senhor, né? Tudo há um propósito do Senhor nas nossas vidas. E como diz lá em Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Nenhum sofrimento ele é eterno, nenhum sofrimento ele é para a vida toda. E tudo o que aconteceu comigo foi para que hoje o nome do Senhor fosse glorificado na minha vida e na vida da minha família. Então ali quando a minha mãe foi embora para Fortaleza, fiquei aqui, né, em Goiânia, juntamente com meu esposo, comecei a me envolver muito. Assim, eu mergulhei de cabeça nas coisas erradas. E ali com os meus 19 anos de idade, eu fui presa pela primeira vez por tráfico de drogas e por associação ao tráfico de drogas. Eu fui presa a primeira vez, eu fiquei 2 anos e meio naquele lugar. Talvez você olhe para mim e pergunte, você saiu de lá e você mudou de vida? Você quis uma mudança? Você sofreu o suficiente dentro daquele lugar para você não querer mais essa vida? Não, eu não mudei de vida. Eu saí de lá, no outro dia minha casa estava cheia de coisas erradas de novo. O meu esposo continuou dentro daquele lugar por mais 6 meses e esses 6 meses eu fiquei aqui fora, fazendo coisas erradas para ele, né? Só que nesse meio período eu fui morar na porta de uma igreja, aonde eu escutava os jovens todos os dias ensaiando os louvores. Eu escutava todos os dias a pregação de pastores, eu escutava todos os dias pessoas adorando ao Senhor. E ali foi quando eu senti desejo de visitar aquela igreja. Porque a Assembleia de Deus é bem assim, né, gente? A Assembleia de Deus, quem é assembleiando aí sabe que tem culto todos os dias praticamente, né? Segunda, terça, quarta, domingo. E nesse período eu fui até essa igreja visitar. Foi quando eu conheci alguns amigos que são amigos até hoje. Aí ali os jovens já queriam fazer amizade, queriam se enturmar comigo. E dia de culto de ceia, né, eu não podia ceiar por conta da minha casa cheia de coisas erradas. E os jovens queriam se enturmar e eles falavam, Natiele, você precisa se batizar, você precisa entrar em comunhão para você poder fazer parte, né, do grupo dos jovens. Só que eu sabia que naquele momento eu não poderia jamais deixar eles ter essa relação muito próxima de mim, porque eles faziam o ID do Senhor, né? Todo dia tinha um culto na casa de alguém. E eu sabia que se eu deixasse essa amizade se aprofundar, chegaria um dia em que eles iriam na minha casa. Eles iriam um dia na minha casa fazer essa visita também. E ali poderia acontecer o pior, né? Que era o que eu mais temia. Eles iriam ver que a minha casa tinha coisas erradas. Então, eu meio que me afastava, eu meio que me privava. E isso é o que acontece muito na vida de muitos jovens hoje em dia. Você, talvez, que está aqui agora me assistindo, você está com a sua vida toda bagunçada. Talvez você não esteja no tráfico de droga como eu estive um dia. Talvez você não esteja no mundo da criminalidade, mas você está no mundo da bebida, você está no mundo do vício, né? E você espera você mudar, você estar preparado para você poder tomar uma atitude de aceitar Jesus, porque isso aconteceu comigo. Eu pensava assim, não, quando o meu esposo sair, que ele
parar de mexer com essas coisas erradas e eu não estiver mais envolvida, aí sim eu posso ir aceitar Jesus. Só que o diabo, ele sabe, o inimigo, ele trabalha nas nossas mentes 24 horas, então ele sabe quando você tem a intenção de querer pelo menos mudar. E quando ele sabe disso, ele sempre vai criar situações para que você jamais deixe de fazer o que é errado. E o conselho que eu dou para os jovens, para as pessoas que ouvem o que Deus fez na minha vida é: não espere você estar pronto, porque você nunca vai estar pronto. Dê o primeiro passo, vai da maneira que você está para a presença de Deus e deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus fazer, porque a limpeza, esses carrapichos que a gente carrega dentro da gente, é só Jesus que pode tirar, é só Jesus que pode limpar. E isso acontece, é um trabalho de formiguinha, é dia após dia, é dia após dia. Cada vez que você caminha para a casa do Senhor, o Senhor trabalha no seu coração. Cada vez que você caminha para a presença do Senhor, Ele transforma, Ele muda algo dentro da sua mente, Ele muda algo dentro do seu coração, das suas atitudes, até você chegar a um ponto em que você quer mais de Deus, mais e mais e mais do Senhor, porque foi assim que aconteceu comigo. Só que, infelizmente, eu não tive essa percepção de ir para a presença do Senhor da maneira que eu estava. Eu esperei acontecer o pior, eu esperei acontecer algo muito doloroso para que eu pudesse ir. Eu não fui aquela pessoa que foi para a presença do Senhor por amor. Eu fui literalmente pela dor. Eu costumo dizer sempre que Deus, Ele me colocou num beco sem saída, sabe? Quando você está num caminho que você não tem mais escolha, ou você vai para Jesus, ou você vai para o abismo. Foi isso que aconteceu comigo. Então não espere acontecer o pior na sua vida, para que você tenha essa oportunidade de conhecer Jesus. Quantos jovens nós temos perdido? Quantas pessoas têm partido dessa vida sem a sua salvação, porque não aprendeu de Jesus, porque não conheceu de Jesus, porque não teve alguém para falar que Jesus amava, que Jesus quer a gente da maneira que a gente está. A palavra de Deus diz: vinde a mim como estás, não permaneça, mas vem como você está e deixa o resto que Jesus faz. Entrega a tua vida para Ele da maneira que você está, porque Ele garante que Ele vai fazer uma história nova, Ele vai escrever algo novo na tua vida, assim como Ele escreveu na minha vida. Então ali eu saí, fui morar na porta dessa igreja e pensava: eu não posso aceitar Jesus porque eu estou suja, porque eu estou fazendo coisas erradas. Só que eu estava equivocada. Ali eu mudei, né? Fiquei 6 meses ali morando na porta dessa igreja. Frequentava todos os cultos, mas eu não queria esse compromisso por conta disso. Ali eu mudei, meu esposo saiu da cadeia. Nessa saída dele, ele ficou 30 dias na rua. E ele foi preso mais uma vez. E acreditem, mais uma vez, eu fui presa junto com ele. Não pela mesma coisa, nem pelo mesmo tanto de coisa da primeira, mas foi o dobro das coisas. Pela segunda vez, presa por tráfico e associação para o tráfico. Dessa vez, eu fiquei 1 ano e 7 meses presa. E aí, ali, eu comecei a receber visitas de pastores, né? Porque os pastores, eles iam, pelo menos na minha época, no presídio visitar a Igreja Universal, fazia muito esse trabalho, eles fazem até hoje, né? De ir nos presídios levar a palavra do Senhor. E tinha também algumas irmãs da Deus e Amor, que era um dos cultos que eu mais amava, era quando elas iam. Porque quando a gente está assim no mundo, e a gente tem assim esse primeiro contato com Deus, e a gente ouve algumas promessas que Deus tem na nossa vida, algumas revelações, a gente se encanta, porque Deus, Ele jamais vai falar para você do que você precisa fazer para que as promessas dele aconteçam na sua vida de início. Isso Ele só vai falar depois. De início, Deus vai te falar as promessas, Deus vai contar para você que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto lindo, que Ele tem um chamado na tua vida, que Ele vai fazer coisas grandiosas, coisas que você nunca sonhou. E eu ouvia isso dentro do presídio. Quando elas iam, elas oravam, elas falavam que vinham portas se abrindo, que eu ia sair daquele lugar. E quando você está no mundo e você ouve isso, você pensa o quê? Eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo tudo da maneira correta, não preciso de mudar nada, porque o Senhor vem aqui, o Senhor usa pessoas para falar comigo. Ali foi a primeira vez que eu tive um encontro
Eu não falo um encontro, mas uma promessa que o Senhor fez, que ela se cumpriu na minha vida hoje, depois de muitos anos. Elas falavam para mim que eu ainda iria louvar na igreja, que Deus tinha um chamado para mim louvar. E ali de imediato eu falava, isso é algo impossível. Eu acho que essas irmãs, elas não estão certas. Por quê? Eu não cantava nem no chuveiro da minha casa. Talvez você que está me assistindo agora, você esteja passando exatamente por essa situação. Deus te fez uma promessa, que Ele iria te tirar desse vale que você está passando, que Deus iria fazer algo grandioso na tua vida e você, a olhos naturais, não consegue enxergar, você não consegue ver, mas eu quero dizer para você que se Deus Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o que Ele tenha que permitir que aconteça na tua vida para que a promessa dele se cumpra, mas vai acontecer. Não pense você que Deus ele vai prometer algo e Ele vai esquecer. Ele jamais se esquece do que Ele promete. Só que cabe a mim e a você se posicionar para que Deus possa fazer essas coisas em nossas vidas. Aí ali eu saí daquele lugar depois de 1 ano e 7 meses, né? Presa na CPP. Saí e você vai perguntar para mim, você foi para a igreja quando você saiu daquele lugar? Não, eu não fui para a igreja, eu saí de lá largada do meu esposo, né? Fiquei 8 meses largada dele, saí, não fiz nada de errado, procurei um trabalho, fazia todas as minhas coisas, mas não tinha envolvimento com drogas, com nada. Só que chegou um momento em que eu senti a necessidade de começar a congregar, de visitar algumas igrejas, porque a minha casa, a gente sempre teve o hábito de visitar. Não de habitar, mas de visitar. Mesmo quando a minha mãe fazia coisas erradas, a gente sempre ia na Universal, nem que fosse uma vez na semana, fazer um culto por prosperidade, né? Que era campanha de prosperidade, campanha de libertação, essas coisas a gente ia. Mas a gente não tinha compromisso, a gente não entendia nada de Deus, então não adiantava, né? E ali, quando eu saí daquele lugar, fiquei 8 meses e fiquei procurando um lugar onde eu me sentisse bem. Até que eu encontrei uma igreja onde eu me senti acolhida, onde eu me senti amada, né, da maneira que eu era. E ali eu comecei a congregar naquele lugar. E ali sempre, né, depois dos cultos, sempre tinha, né? Você quer aceitar Jesus? Sempre na fila tinha uma pastora que falava para mim, você quer aceitar Jesus? Jesus tem um projeto, Jesus tem um plano lindo na sua vida. Só que eu não queria, meu coração estava fechado. Não queria fazer coisas erradas, mas também eu não queria compromisso com Deus. Eu não tinha esse conhecimento de que sem compromisso com o Senhor é impossível o Senhor fazer coisas lindas, coisas grandes em nossas vidas. E ali, depois de 8 meses, visitando, né, aquela igreja sem compromisso com Deus, eu voltei com o meu esposo mais uma vez. E nessa terceira vez foi quando eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. Por quê? Deus já estava trabalhando no meu coração e eu já estava começando a ficar quebrantada e já estava quase aceitando Jesus como meu Salvador. E o diabo, mais uma vez, sabia do projeto e do chamado que Deus tinha na minha vida. Então, logo ele tratou de criar uma situação em um prato e eu caí direitinho. Voltei com meu esposo mais uma vez. E nessa volta ele falou para mim, eu preciso que você me ajude com algo. Eu preciso que você guarde algumas coisas na sua casa, apenas por um período. E eu aceitei, né? Voltei, aceitei tudo isso. E no que eu fui visitar ele, os homens já estavam me esperando, né? Eles já estavam me vigiando. Eu falo que foi o próprio Deus, porque tem momentos na nossa vida que se Deus não permite umas situações dolorosas, umas situações vergonhosas, a gente não muda de vida. A gente não quer mudança. Então tem momentos que Deus ele vai sim permitir nós sermos constrangidos, nós sermos envergonhados para que a gente saiba que não há outro caminho. Não adianta você achar que você vai viver da sua maneira, que você um dia vai estar na igreja, um dia você vai estar no mundo e Deus vai deixar do jeito que está, porque Ele não vai. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem como você servir aos dois. E ali a polícia me pegou, né? Depois dessa visita, antes mesmo de eu entrar para visitar. Eles já estavam me esperando no portão e eles falaram o meu nome, Natiele. Eu falei sim, e eles falaram me acompanha.
E eu acompanhei, eles já sabiam onde era a minha casa. Eles já sabiam de tudo, eles estavam rastreando todos os meus passos. E eles me levaram, né, para delegacia. E ali foi onde eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque foi naquele lugar, foi naquele vale, foi naquele deserto em que eu me lembrava das pregações. Foi naquele deserto em que eu me lembrava das palavras que eu ouvia na igreja. De que Jesus é o único que salva, de que Jesus tem um plano, de que Jesus tem um projeto. Ali eu me lembrava e como eu sentia saudade de ouvir você quer aceitar Jesus? Você quer se reconciliar com Jesus hoje? E eu falava, hoje não, hoje não. Isso acontece com muitos de nós, né? Muitas pessoas que estão me ouvindo agora, eu tenho certeza, que tem um filho, que tem um parente, que tem alguém que passa por essa situação, que vai para a igreja, caminha apenas por ir, e quando chega nesse momento, você quer aceitar Jesus, você se fecha e você pensa, ainda não estou pronta, ainda não é a hora, ainda não é hoje, eu vou deixar para outro dia. Só que eu quero dizer para você que quanto mais você tarda, mais sofrimento você está procurando para a sua vida, porque isso aconteceu comigo. Se eu tivesse aceitado Jesus lá, naquele último culto em que eu fui, talvez ele teria me livrado da situação que eu passei. Mas como eu não quis, como eu fui uma ovelha rebelde, eu costumo dizer isso, ele permitiu essa situação, mas não foi para a morte. Tem momentos que Deus permite situações, não é para a morte, não é para vergonha, não é para nada, é só para crescimento. É só para que a gente venha realmente entender que Deus é maravilhoso. E ali naquela delegacia, toda hora os homens chegavam e falavam para mim, você acabou com a sua vida. Você é uma moça tão nova, tão jovem, presa pela segunda vez, pela terceira vez, por tráfico de drogas, associação para o tráfico. Acabou. Ou você vai sair de lá com 40 anos, ou até mesmo eu poderia morrer dentro daquele lugar, né? E ali eu entrava em desespero, porque eu começava a me lembrar de como era o presídio. Porque quando a gente está lá dentro, a gente vive um mundo à parte dentro daquele lugar. Para você conseguir viver ali dentro, você tem que viver aquele momento. Você tem que se esquecer da rua aqui fora. Mas quando você sai de lá, você esquece rapidamente de como é ali, quando você não quer mudança, quando você não quer um compromisso e nem mudar de vida. Você esquece muito rápido. E ali, gente, naquele momento, por um momento, eu começava a me lembrar de tudo que eu tinha vivido na primeira e na segunda vez que eu fui presa. Eu me lembrava de todas as situações, das mais ruins, as mais assustadoras possíveis, eu me lembrava. E eu pensava, Senhor, eu já fiz tantas promessas para Ti. Eu já prometi tantas vezes que eu iria mudar de vida, que eu iria sair daquele lugar e eu não iria mais fazer coisas erradas. Mas eu quero fazer um propósito com o Senhor. E isso no meio termo que eles iam lá, né, o tempo todo falar para mim que não tinha mais solução. A minha advogada ia lá o tempo todo e falava para mim, Natiele, a sua situação está muito difícil. Eu não sei o que eu vou fazer, porque realmente está muito difícil o seu caso. E ali, quando ela saiu dali, eu lembro que eu ajoelhei lá no chão daquela delegacia. E quando eu falo disso sempre, eu lembro até do cheiro que tinha aquele lugar. E eu ajoelhei naquele chão e eu falei assim, Senhor, eu sei que eu já fiz muitas promessas para Ti. Eu sei que eu já prometi de várias formas que eu iria sair daqui, eu iria mudar de vida. Eu implorava para aqueles homens para me liberarem, para eu ir embora, porque eu ia embora da cidade, que eu não iria mais fazer coisas erradas, porque realmente eu estava no meu limite, realmente eu não queria mais voltar para aquele lugar. E ali naquele momento em que eu me ajoelhei e eu fiz essa oração sincera, eu falo que foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus naquele lugar. Eu nunca tive uma oração respondida tão imediata como aquela. Eu ajoelhei e eu falei, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou sair daqui e eu nunca mais vou fazer coisas erradas. E se eu fizer coisa errada, o Senhor pode criar uma situação e tirar a minha vida, porque eu não quero mais esse sofrimento para mim. Essa foi a promessa que eu fiz para Deus. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos ser ousados. Que nós precisamos, quando realmente nós não queremos mais fazer aquilo que é errado,
A gente precisa prometer algo para Deus, algo que inclui a nossa vida, algo que vai te trazer dor, que vai te trazer lembrança disso. Por quê? Muitas vezes a gente fala da boca para fora. Como das 2 outras vezes que eu tinha ido presa, eu falava que eu iria mudar, mas eu não mudava, porque não tinha algo profundo. Não tinha algo que realmente mostrasse que eu queria mudança de vida. Então eu costumo dizer sempre para as pessoas, muitas pessoas me procuram e falam, Nath, eu quero tanto mudar de vida, eu queria tanto largar o mundo da bebida, largar o mundo das drogas, eu queria tanto aceitar Jesus, mas eu começo a caminhar para a igreja, eu começo a fazer assim e logo eu desisto, logo eu paro, logo o mundo me chama de volta. Eu falo, faz uma promessa para o Senhor. Faz esse mesmo propósito de vida que eu fiz com o Senhor, que eu te garanto que você vai conseguir cumprir. Assim como eu cumpro esse voto até hoje com o Senhor Jesus, porque foi algo profundo, foi algo da minha alma, porque foi no momento do meu desespero, da minha angústia, que eu não suportava mais aquela situação. E acreditem, depois dessa promessa que eu fiz para o Senhor, desse propósito que eu fiz com Ele, passou-se 30 minutos, a minha advogada chegou e falou para mim, Natiele, eu não sei o que aconteceu, mas eles te liberaram, vamos embora. Gente, vocês não têm noção de como eu fiquei. Eu pensava a todo momento, é mentira dela. Eu vou sair daqui, eles vão atrás de mim de novo, isso não pode estar acontecendo. Mas aos meus olhos naturais não podia estar acontecendo, mas no espiritual estava, porque era a permissão de Deus. Foi tudo permissão dele, foi o próprio Deus que me tirou daquele lugar. Não foi o homem, porque foi Deus quem tocou o coração, foi Deus quem criou aquela situação para que existisse um arrependimento da minha parte, para que existisse uma mudança da minha parte verdadeiramente. E ali eu saí daquele lugar, no domingo à noite, eu lembro até hoje, e eu falei assim, eu preciso de uma igreja correndo para eu poder aceitar Jesus como meu Salvador. Porque eu falei, Deus, a primeira igreja que eu achar eu vou entrar. Só que já tinha igreja onde eu estava, né, frequentando, e era onde eu lembrava das pregações. E na segunda-feira tinha culto. Naquela segunda-feira que eu fui para a igreja, eu mal esperava pelo momento final. Que é onde as pessoas perguntam, né, os pregadores, você quer aceitar Jesus? Tem alguém hoje para Jesus? Tem alguém hoje que quer fazer uma aliança com Deus? Naquele dia não teve essa pergunta, naquele dia não teve esse apelo. Mas eu fui para a fila de oração e eu mal esperava e eu ficava assim, querendo levantar a minha mão e falar, eu preciso aceitar Jesus. E ali eu fui para a fila e eu falei, eu quero aceitar Jesus. Naquele dia, Deus começou a escrever uma nova história para a minha vida. Naquele dia, Deus começou a mudar o cenário da minha história. Naquele dia, o Senhor olhou para mim e falou, a partir de hoje, eu apago tudo que foi do passado. A partir de hoje, eu reescrevo o teu nome. Eu escrevo uma nova história para a tua vida. Só que, não pense que quando você vai para Jesus, quando você toma essa atitude, que o inimigo fica contente com a sua vida, porque ele não fica. O inimigo sempre vai fazer muitas coisas para que você se desvie da presença do Senhor. Eu, daquele dia para cá, fazem 5 anos que eu tomei essa atitude na minha vida. A melhor atitude de toda a minha vida foi essa, foi aceitar Jesus. Eu falo hoje, se eu soubesse o quão maravilhoso era servir Jesus, o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, eu jamais teria esperado esse tempo todo, eu teria ido da maneira que eu estava e Jesus teria feito o resto. Jesus teria trabalhado em mim. Só que ali, mal sabia eu, queria começar verdadeiramente o moldar de Deus na minha vida. Porque quando eu comecei a caminhar para a igreja, depois de aceitar Jesus, ele me contava das promessas. Eu vou te usar, eu vou te levar a lugares, eu vou mudar toda a tua história, você vai ser próspera. E quando a gente vai para a igreja e ouve isso, a gente pensa o quê? Que vai acontecer assim, da maneira que nós estamos. Só que depois que Deus te conta todas as promessas, chega um momento em que Deus te conta o que você precisa fazer para que essas promessas venham a acontecer na tua vida. E ali foi quando Deus começou a arrancar os meus carrapichos. Eu falo sempre que eu tive uma pessoa na terra usada por Deus para me ajudar nessa libertação. Porque não é qualquer pessoa que quer pagar um preço por uma vida que vem do tráfico. Não é qualquer pessoa, porque isso é uma guerra muito grande. É uma guerra muito travada. Se você for ajudar alguém em oração,
que está saindo do mundo das drogas, ou que seja usuário, ou que esteja traficando, ou que esteja roubando, você pode ter certeza que a sua vida vai ficar bagunçada igual a dela. Porque o inimigo vai tentar de tudo para te parar. Porque, gente, a oração, ela muda tudo. A oração, ela muda cenários, ela muda cativeiros. E eu costumo usar de referência a minha vida, eu costumo me comparar com a história de Paulo, né? Paulo era perseguidor de cristãos, né? E ele teve um encontro com Deus. Então eu costumo dizer que eu também tive esse encontro com Deus ali naquela delegacia. Paulo teve uma queda, né, onde ele ficou cego. E ele teve esse encontro maravilhoso com Deus e depois ele se tornou o quê? Um pregador da palavra de Deus, foi o que mais ganhou almas para Jesus. E eu me comparo muito com a história dele. E teve Ananias, né, foi usado por Deus para ajudar Paulo naquela situação. Eu também tive Ananias na minha vida. Eu tive uma pessoa que pagou um preço alto pela minha vida, que segurou nas minhas mãos e falou, eu vou te ajudar. Enquanto muitas pessoas não queriam me ajudar, pessoas até aconselhavam e falavam assim, larga essa menina de mão. Não mexe com isso porque é perigoso para você. Essa pessoa está vindo do tráfico de droga, você não sabe do perigo que você está correndo até mesmo de andar com ela. Mas eu tive essa pessoa que caminhou e falou, não, Deus falou que era para mim pagar um preço pela vida dela. E quando Deus fala, Ele cumpre. E hoje, para a glória de Deus, eu estou firme na presença de Deus. Eu me batizei, hoje em dia eu sou diaconisa, obreira da casa do Senhor. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, talvez você esteja com a situação parecida com a minha, você esteja orando há anos por alguém da sua família. Talvez é o seu marido, talvez é o seu filho. Talvez, como eu falei no início, não é no mundo da droga. Não é no vício, mas é em outras situações. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu quero dizer para você, não desista de orar por essa pessoa. Não desista de pagar um preço pela vida dela, porque Deus vai te honrar. Deus vai fazer acontecer na hora certa, porque Deus, Ele quebra protocolo. Deus, Ele quebra correntes, Ele quebra cadeados para poder abençoar a vida de alguém, para transformar a história de alguém. E hoje em dia eu sou usada para quê? Para contar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Se eu era uma pessoa improvável, assim como Paulo era, eu era uma pessoa que ninguém dava nada por mim, que ninguém falava que um dia eu iria chegar onde eu estou hoje. Mas Deus sabia do propósito que Ele tinha na minha vida, porque Deus pega as coisas loucas mesmo desse mundo para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. E eu quero dizer para você, sempre que você olhar para a vida de alguém, sempre que você olhar para alguém, que você pensar que essa pessoa não tem solução, que você pensar não tem mais o que fazer, comece a olhar como essa pessoa seria na presença de Deus. Como essa pessoa seria nos caminhos do Senhor. Quantas almas essa pessoa poderia ganhar para Jesus, porque as pessoas que eram do mundo, do tráfico, do mundo errado, assim como eu era, elas são mais ousadas, elas não têm vergonha, elas faziam coisas no mundo que talvez pessoas comuns não teriam coragem de fazer. Então eu sempre falo, Senhor, me deixa ser ousada também na Tua presença, porque a gente vai a lugares que não é todo mundo que quer ir. A gente às vezes enfrenta guerras que não é qualquer pessoa que quer enfrentar. Mas por quê? Lá atrás teve alguém que enfrentou essa guerra por mim. Então, hoje em dia, eu falo para as pessoas, creia no Senhor, confia nele, continua lutando pelo teu casamento, continua lutando pelo teu filho, continua lutando pela tua casa, porque Deus vai fazer o milagre acontecer na hora certa na tua vida. E ali começou o moldar de Deus na minha vida. Não pense que foi só flores. Não pense que eu aceitei Jesus e eu estou aqui hoje. Hoje eu prego a palavra de Deus. A maioria dos lugares que eu vou é sempre para contar o meu testemunho, é para edificar a vida de outras pessoas, de jovens principalmente, que tem os nossos jovens hoje em dia, eles estão muito aprofundados no mundo, né? Eles não querem mais saber de Deus. Eles não têm essa instrução em casa, assim como eu também não tive essa instrução em casa de conhecer Jesus, de estar na presença do Senhor Jesus. Tem muitos jovens que também não têm. Né? Então, assim, não vamos querer culpar apenas os jovens, porque eu e você somos responsáveis pela criação deles. A gente é influenciador. As pessoas, muitas vezes eu vejo
pais e mães que querem obrigar seus filhos a estarem na presença, que querem que os seus filhos não tomem aquele caminho errado, mas eles também não fazem nada para que isso não aconteça. Eles também não são exemplos dentro de casa para que os filhos possam se espelhar neles e falar, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Então não queira exigir algo do outro que você não tem. Não querer exigir algo do outro que você não faça. Primeiro, busque a mudança em você. Muitas mulheres me perguntam, Natiele, eu não sei mais o que fazer com meu esposo. Eu vou para a igreja, eu caminho, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu não vejo mudança na vida do meu marido. E eu sempre pergunto, será que ele tem visto mudança de caráter na sua vida? Será que ele tem olhado para você e ele tem visto Jesus na sua vida? Porque eu te garanto que quando as pessoas veem Jesus na nossa vida verdadeiramente, elas querem conhecer. Elas querem ir no lugar que você vai, nem que seja para visitar. Fala, não, peraí, ela tá diferente. Eu quero ir lá um dia para me saber que Deus é esse que ela serve, que ela tá tão mudada, que ela tá tão diferente de tudo aquilo que ela era antes. E ali, gente, começou o moldar de Deus na minha vida. Deus me quebrou em todas as áreas que vocês imaginarem. Todas as áreas possíveis da minha vida. Vida financeira, vida emocional, vida sentimental. Ali naquele momento que eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja e eu só chorava por conta do meu esposo. Eu falava assim, Senhor, eu já aceitei o Senhor como meu Salvador. Eu já estou na Tua presença. Por que o Senhor não tira ele daquele lugar e não traz ele também para perto de mim, para que nós dois possamos servir ao Senhor? Porque a gente, quando está muito novinho na fé, a gente não entende algumas coisas. A gente acha que é assim, ó, da noite para o dia. E não é. O trabalhar de Deus na nossa vida é diariamente. É um dia após o outro. É um degrau por degrau que Deus vai fazendo. E ali eu não tinha momento para orar para Deus, para pedir, Senhor, me dá maturidade espiritual. Eu não sabia nem orar pela minha vida espiritual. Eu só ia para a igreja chorar por conta do meu casamento, do meu relacionamento. Que eu queria mudança, eu queria que meu esposo mudasse, eu queria. Sabe o que Jesus fez? Jesus permitiu uma transferência para bem longe. Transferiram ele para bem longe de Goiânia, aonde a gente não tinha mais contato nenhum. Nem por carta, nem por meio de comunicação nenhuma. O nosso contato era apenas uma vez no mês, 20 minutos pelo vidro. Ali foi quando Deus começou, era Deus falando para mim, agora eu vou começar a te ensinar a ser dependente de mim, porque eu era dependente do homem. Eu era completamente dependente do homem, eu não fazia nada sem o homem. Para me dar um passo, eu dependia. Para me comprar algo, eu dependia, eu pedia, eu falava. Então, praticamente, eu comecei a viver depois daquele dia. Aí eu comecei a ir para a igreja e eu comecei a orar. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me ajuda a trabalhar. Senhor, me ajuda a crescer na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Trabalha dentro do meu coração. Foi naquele momento que Deus começou a transformar eu de dentro para fora. Foi quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais com Deus. E ali foi quando Deus começou o trabalhar dele na minha vida. Por quê? Nós muitas vezes queremos ser dependentes do homem. E Deus nos ensina, quando a gente vai para a presença, que nós temos que ser dependente apenas dele. Sempre de Jesus. O homem, ele vem depois. Gente, eu vou contar para vocês uma parte da minha história em relação à vida financeira. Eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu não tinha condições para nada. A pessoa que era acostumada a ter vida fácil, a pessoa que era acostumada a ter tudo do bom e do melhor, de repente, ela se vê sem nada. 100% dependente de Deus. Vocês imaginam como eu fiquei. Só que entre esse moldar de ficar sem condições financeiras e a transferência do meu esposo, eu ainda comecei a vender roupas. Eu comprei algumas roupas, eu lembro, comecei a vender, só que não era moda cristã, era moda do mundo mesmo, roupinha curta, né? E ali foi bem no início da minha conversão, eu falei, eu vou começar a vender roupa para me começar a me manter, né? E ali, gente, eu vendi roupa por uns 3, 4 meses mais ou menos. E lá na igreja, eu fui chamada para fazer parte do ministério de louvor. E aí eu falava, não, eu não quero fazer parte do louvor, eu não sei cantar, eu não canto nem no chuveiro da minha casa. E ali eu me lembrei daquela promessa lá dentro do presídio de anos, 2, 3 anos atrás, que eu tinha recebido e que eu ainda iria louvar na igreja.
E ali, gente, vocês imaginam como foi, né? A pastora que pagou o preço pela minha vida, que Deus falava para ela, paga o preço, chama ela, faz isso. E ela fazia, ela recebeu muitas pedradas, porque as pessoas não entendem, né, o trabalhar de Deus, e muito menos eu entendia. Porque eu pensava, tem tantas pessoas na igreja, por que tem que chamar logo eu? Aí o Espírito Santo começou a me moldar ali, em relação a vestimentas, em relação a essas coisas. Eu ia para a igreja louvar, e fora dali, eu fazia as dancinhas do TikTok, tudo que era dança que vocês imaginaram do mundo, eu fazia para vender minhas roupas curtas e tudo. E eu usava também umas roupas bem assim depravadas, não para ir na igreja, mas fora dali. E ali, o Espírito Santo de Deus, dia após dia, começou a trabalhar na minha vida, começou a me inquietar, a me incomodar. Por quê? As pessoas falavam para a pastora, né? Falava assim, nossa, essa obreira aí, essa pessoa que está aí no louvor, você já viu os vídeos que ela faz? Olha só, elas encaminhavam os vídeos para ela, para mostrar que eu estava fazendo a dancinha do mundo e que eu estava vendendo aquelas roupas, né? Só que Deus, ele foi tão perfeito na minha vida que eu não tive esse jugo e nem essa carga de o homem impor para mim como eu deveria me vestir, como eu deveria me portar. Tudo que eu sou hoje foi 100% Deus e oração. Ninguém nunca sentou comigo, a pastora nunca sentou comigo para falar assim, Natiele, você precisa parar de vender essas roupas, você precisa de mudar esse comportamento. Não. Deus, quando Ele tem um trabalho, um chamado na tua vida, Ele vai fazendo. Ele vai fazendo dia após dia. Chegou um momento que eu usava roupinha curta, eu ia sair na porta da minha casa, eu já não dava conta mais. Aí eu até colocava e falava, vou ali no mercado. Quando eu chegava na porta, algo me inquietava, eu falava, não dou conta, tô com vergonha. Voltava, vestia uma roupinha maior. E ali foi indo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais uma promessa para Deus. Se o Senhor me abençoar, que eu for em São Paulo, buscar essas roupas, eu vou pela última vez. Olha só, eu vou pela última vez buscar essas roupas. Se Deus abençoar que eu venda rápido, a próxima vez eu vou e vou mudar o meu nicho. Vou começar a comprar roupa cristã. Ah, gente, o diabo, ele é tão sujo, ele sabe das coisas. E a gente, se não estiver atenta, a gente cai mais uma vez. Ali, o que eu fiz? Fui. Não foi nem 15 dias, mais uma vez, Deus respondeu a minha oração de imediato. Eu vendi todas as roupas que eu tinha comprado. Aí, peguei o dinheiro e ia voltar para São Paulo. Ao invés de eu ir cumprir a minha promessa, o que eu fiz? As clientes ligavam e falavam, traz reposição daquela roupa, faz isso, faz aquilo. Eu fui lá e comprei tudo de novo. Sabe o que aconteceu? Eu não vendi nenhuma roupa. Até, acho que 1 ano atrás, eu ainda tinha roupa lá na minha casa guardada. Porque eu não cumpri a promessa que eu fiz para o Senhor. Então eu quero dizer para você, se você fizer uma promessa para Deus, cumpra ela. Porque Deus, ele anota tudo que você promete. Muitas vezes as nossas bênçãos, elas ficam retidas, muitas vezes as nossas bênçãos tardam. Não acontecem, não é por conta do diabo, não é por conta de Deus, é por conta de nós mesmos. Nós mesmos atrasamos as nossas bênçãos, porque a gente teima. Talvez você fez uma promessa para Deus há 1 ano atrás, que nem você mesmo se lembra dela. E hoje você está colhendo as consequências dessa promessa que você não cumpriu e você está se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Comece a refletir, comece a pensar, será que eu fiz uma promessa para Deus e eu não cumpri? Pois ali eu não vendi nenhuma roupa, perdi todo o meu dinheiro, comecei a trabalhar para os outros. Comecei a trabalhar para os outros, fiquei na prova 3 meses sem conseguir emprego, porque aonde eu mandava currículo, ninguém me respondia. Ninguém queria, até pessoas que eu sabia que estavam precisando, não me contratavam. E eu entendia, é Deus que está permitindo por conta da minha rebeldia, mais uma vez, por conta que eu não cumpri a minha promessa. Fiquei 3 meses pelejando, até que Deus abriu uma porta para mim. E eu fui trabalhar com uma amiga nessa época, que era da mesma igreja que eu. Fui trabalhar de vender roupa com ela, né, no atendimento online. Ali eu trabalhei por 1 ano e alguma coisa com ela, e firme na obra de Deus.
firme dia após dia, buscando do Senhor, fazendo a obra, né, junto com a pastora da igreja, e eu amava. Quanto mais eu conhecia de Deus, mais eu queria. Quanto mais eu mergulhava nas coisas de Deus, mais eu queria conhecer de Deus. Passado um ano depois disso, eu fui consagrada à diaconisa, e eu saí do emprego, comecei a ajudar muito na igreja e tudo, e Deus falou comigo, chegou o tempo de você largar um emprego, chegou o tempo de você parar por um tempo e ficar só me servindo, porque eu vou abrir portas para você e vai ser para você mesmo. E eu não entendia, eu relutei com Deus por 3 meses para mim sair de lá. Eu falei, Deus, mas aqui é o meu ganha-pão, o que eu vou fazer? Porque às vezes Deus nos dá um comando, às vezes Deus nos dá uma ordem, faça, e nós ficamos com medo. A gente retém as bênçãos por medo, porque a nossa fé às vezes está muito pequena e a gente mais uma vez não consegue ter uma visão de águia. A gente tem uma visão limitada e a gente não confia o suficiente que o Senhor pode fazer e Ele pode cumprir. Se Deus te deu uma ordem, cumpra ela. Se Deus mandou você abrir mão de algo, abra mão desse algo, para que Jesus possa cumprir as promessas que Ele tem na tua vida. Eu relutei por 3 meses, não quis sair. Sabe o que Deus permitiu? As portas da loja da mulher começou a praticamente fechar. Isso aqui, quem é espiritual vai entender muito que acontece isso. Ela vendia um tanto X por mês. No outro mês, caiu pela metade. E Deus falando para mim, sai. E eu teimando, não vou ficar. E ela, não, amiga, por favor, fica, não sai, não me abandona. E eu já estava angustiada, porque eu sabia que aquilo estava acontecendo, porque Deus tinha algo maior, porque Deus tinha uma promessa na minha vida. E eu ficava relutando, porque eu não confiava o suficiente no Senhor. Porque é muito fácil, é muito difícil você querer abrir mão de algo que você tem garantido, que você tem certeza que todo mês você vai ter, para você viver na dependência de Deus. Quem é que quer fazer isso? Tem que ter muita fé para fazer isso. Só que quando Deus, Ele promete, Ele cumpre. E ali, mais um mês, as vendas caíram. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Aí eu falei, não, eu não quero mais ficar, eu vou sair, eu preciso cumprir o meu chamado. E saí, graças a Deus, as vendas dela voltou. E depois, sabe o que aconteceu? Deus começou a falar para mim, chegou o tempo de você contar o seu testemunho. Nessa época eu não entendia nada, eu falava, mas como que eu vou contar o meu testemunho? As pessoas vão me apedrejar, as pessoas vão me criticar, vão me acusar o tempo todo. Como que eu vou contar para todo mundo saber que eu vim do tráfico, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo? Eu não tinha coragem. Sabe o que Deus fez? Criou uma situação, eu conheci um pastor e Deus usa muito ele. E nesse dia a gente foi na casa dele para um churrasco. E ele ia pregar em uma outra igreja, ele falou assim, eu quero que vocês vão comigo nessa igreja. Aí a gente falou, amém, a gente vai. E ele não sabia nada da minha história. Eu nunca falei nada para ele, a gente tinha se conhecido há poucos dias, eu tinha conhecido ele numa vigília, e aí a gente fez amizade, tudo, fomos para o aniversário na casa dele. Não sabia nada da minha história. Nessa época era só quem era muito chegado mesmo que sabia, só parentes, né, e colegas que sabiam, pessoas de fora não sabiam. E ele ligou para o pastor dessa igreja onde ele ia pregar e ele falou assim, eu vou levar uma moça aí hoje, e Deus já tinha usado ele para falar para mim, chegou o tempo de você contar o seu testemunho, Deus está mandando você contar. Aí eu falava, mas como é que eu vou contar meu testemunho, gente? Aonde? No YouTube, na internet, aonde? Na igreja, ficava meio assim, né? Aí ele ligou para o pastor e falou assim, olha, hoje vai uma menina aí, hoje eu vou levar uma caravana de pessoas aí, e desse jeito olhando para mim, ela veio do tráfico de drogas, ela fez isso. E foi falando a minha vida todinha. E eu fiquei assim, de boca aberta, tipo assim, quem contou pra ele? Ainda assim, né, engatinhando ainda. Quem contou pra ele, meu Deus, da minha vida? E eu achei que ele não estava com o pastor na linha, achei que ele estava falando isso somente mesmo pra falar que Deus já tinha mostrado pra ele da onde eu tinha vindo. E aí a gente foi nessa igreja. Quando chegou lá, eles me chamaram lá em cima para contar esse testemunho. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? A igreja lotada de gente. E ali gravaram esse testemunho. O pessoal da minha família gravou, né? Ali foi 7 minutinhos que eu lembro que eu contei resumidamente, assim, bem por cima. E eu postei no YouTube. E viralizou.
E ali comecei a ganhar um monte de seguidor no Instagram. Eu tinha na época 3.000 seguidores, eu acho, não. Eu nem falava de Deus, tipo, a minha rotina lá era só academia, tipo, alguma coisa de comida fitness, algo assim. Não tinha nada sobre testemunho, nada disso. Até porque eu tinha muito medo de falar, né, da onde eu tinha vindo, de ser apedrejada. Ali começou a chegar seguidores e as pessoas falando, conta o seu testemunho, a gente quer saber dele por completo. E o pessoal da igreja, todo mundo queria saber detalhes e detalhes e detalhes. E eu abri uma live, não, eu fiz um vídeo, né, postei no Instagram, viralizou esse vídeo. E as pessoas abrem uma live, eu quero saber. E eu abri uma live, na época eu acho que deu umas 1.000 pessoas mais ou menos. E eu contei esse testemunho, detalhes dele. E viralizou, dali eu pulei para 15.000 seguidores. E olha como que Deus trabalha na vida de alguém. Eu tinha saído do meu trabalho e eu pensava, o que eu vou fazer? Através disso, de eu contar o meu testemunho, porque havia chegado o tempo, não só para eu ganhar almas, não só para eu falar do que Deus tinha feito na minha vida, mas porque Deus queria abrir portas para mim. Através disso, começou a surgir parcerias. E eu comecei a fazer parcerias, eu comecei a ter uma renda ali no Instagram. Então, assim, o que eu ganhava lá na loja, eu comecei a ganhar no meu Instagram. Então, assim, tá vendo como é lindo, como é a importância de você obedecer ao comando de Deus? Porque a gente tem uma visão muito pequena, a gente pensa que Deus ele vai vir por um lado e Deus vem por outro, muito melhor. Por quê? Deus tem muito mais além, abundantemente, daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus ele faz na nossa vida. E Deus fez assim comigo. E a partir dali, Deus começou a soprar o meu nome, né? Digamos assim. As igrejas começaram a me chamar para me contar o meu testemunho. Eu quero saber mais, eu quero que você venha. E Deus foi fazendo esse trabalhar lindo na minha vida. Essa foi a questão da minha vida financeira. Durante esse período, não foi rápido, tá, gente? Foi um período, assim, quase 2 anos, passando por isso até eu aprender a ser dependente de Deus. Foi muito necessário, porque eu aprendi que nós devemos ser dependentes completamente de Deus. Quando nós vamos para a igreja, a gente aceita Jesus, a partir do momento que você levanta a sua mãozinha e aceita, você já tem que entender que você não manda mais na sua vida. Que Deus é que comanda a sua vida. Deus é que tem que ter o controle da sua vida na palma das mãos. Porque é Ele que vai direcionar para o caminho que você deve seguir. É Ele que vai trilhar os seus passos para que você não venha a cometer erros como você cometia no mundo, porque lá no mundo a gente faz as coisas do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente sente, do jeito que a gente acha que é certo, a gente vai lá e fala, eu vou fazer assim, pronto. E depois que dá tudo errado, a gente se arrepende. Quando você está na presença de Deus, isso não acontece, porque você ora antes de fazer tudo, você pergunta para Deus se você pode, e se você tem intimidade com Deus, Ele vai falar com você, você vai sentir quando é algo que vem dele e quando é algo que não vem dele. E ali foi o moldar da minha vida financeira. Depois veio o meu lado emocional, né? Que foi a parte em que eu tive que aprender a viver longe do esposo, longe de tudo e apenas assim vivendo mesmo para Deus e para Deus. E eu falo, gente, não hesite em aceitar Jesus como teu Salvador. Porque Deus, Ele pode mudar a tua vida de uma forma tão linda, que a tua história hoje, tudo que você passa hoje, ela sempre vai servir de testemunho para alguém lá na frente. Sempre, não importa o que você passa. Talvez tenha pessoas que estão me assistindo agora e estejam olhando para mim e estejam pensando, nossa, a minha vida não é igual a dela. Nem se compara, eu não venho do tráfico, mas você vem de uma vida frustrada, de relacionamentos frustrados, que você já não sabe mais, você sonha em ter um casamento abençoado por Deus, você sonha em constituir família e você está cansada de tentar e tentar novamente, sempre se frustrar. Eu quero dizer para você que ainda há solução para você, mas você precisa entregar o controle da tua vida nas palmas da mão do Senhor. Porque a partir do momento que você tomar essa atitude e entregar nas mãos dele, Ele vai conduzir tudo de uma maneira linda. Ele vai fazer coisas que você nunca sonhou. Ele vai fazer coisas que você jamais imaginou viver na tua vida. E tudo que você passa hoje vai servir para alguém amanhã. Sabe por que Deus permite cada um de nós passar por um problema e uma história diferente? É para que lá na frente a gente possa aconselhar e falar com essas pessoas. Talvez o que você passa hoje eu nunca passei. E você vai aconselhar pessoas que eu não vou conseguir aconselhar. Da mesma forma,
o que eu passo e o que eu vivo hoje. Eu tenho maturidade e experiência para aconselhar alguém que veio de um relacionamento frustrado, alguém que veio do mundo do tráfico de drogas, mas eu não tenho experiência para aconselhar alguém que é mãe, alguém que tem um filho. Talvez você que está me assistindo tenha um filho que está perdido, tem um filho que está por aí que não quer nada com Deus. E você está passando por tudo isso. Você lá na frente vai aconselhar outras mães a falar, continua orando pelo teu filho. Não desiste dele, porque Deus vai mudar a história. Deus vai fazer algo grandioso por você. Então, não compare a sua vida com a vida de outra pessoa. A gente tem muito a mania de querer achar que a grama do outro é mais verde, que a vida do outro é melhor do que a nossa. E não é. Deus, Ele dá um fardo para cada um de nós, mas um fardo que nós conseguimos carregar. Deus jamais vai te dar um fardo maior do que aquele que você possa carregar. E Deus, Ele dá estrutura e capacidade para nós enfrentarmos essas dificuldades, esses vales, esses desertos que a gente passa na vida. Tudo é para testemunho. Tudo é para glória e honra do Senhor Jesus. Tudo é para exaltar o nome dEle. Então eu quero dizer para vocês, gente, que Deus, Ele tem o poder de transformar toda maldição em bênção. Tudo aquilo que um dia Satanás tentou tirar da minha vida, tudo aquilo que um dia Satanás tentou me escravizar, tentou fazer de mim algo perdido, tentou fazer de mim algo frustrado, hoje não era para mim estar aqui falando com vocês da minha história. Talvez hoje era para mim estar morta, ou era para mim estar presa ainda, né? Mas Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E olha só o que Deus fez na minha vida. A partir do momento em que eu decidi, a partir do momento em que eu deixei o Senhor entrar na minha vida. Por quê? O Senhor, Ele não é invasor. O diabo, ele entra chutando o pé na porta e destruindo toda a sua vida. Mas Deus não. Deus, Ele bate no nosso coração, Ele bate na porta. Ele bate, e se você abrir a porta do teu coração para Deus transformar a tua vida, eu te garanto que você vai viver algo lindo e algo novo, assim como eu tenho vivido hoje. Pensa só, aquela menina que era como Paulo, alguém impossível, alguém improvável, sair lá do mundo do tráfico de droga, da prisão, de uma vida frustrada, de uma família frustrada, para o altar, porque hoje eu faço a obra de Deus. Hoje Deus transformou tudo que era ruim na minha vida em bênção. Hoje eu voltei a vender as minhas roupas, porém hoje, da maneira que eu sempre sonhei, da maneira que eu sempre prometi para Deus, roupa evangélica, moda cristã, né? Hoje Deus restituiu tudo aquilo que era frustração na minha vida. Deus, Ele fez algo muito maior do que eu sonhava, muito maior do que eu imaginava. Que dia que eu sonhei em um dia subir em um altar e poder pregar para jovens, e poder pregar para pessoas e falar, ei, Deus tem um plano na tua vida. Assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. E como fruto de toda a minha entrega para Jesus, eu também ganhei a minha mãe para Jesus. Porque eu fiquei 9 anos sem ver ela. Ela ficou em Fortaleza e eu aqui, depois de 9 anos, eu até esqueci de falar isso para vocês. Lembrei agora e vou falar. Deus, Ele é tão maravilhoso que eu ligava para minha mãe e eu falava assim, mãe, já tem 9 anos que a gente está longe um do outro. É só eu, você e meus 2 irmãos. Nós precisamos estar unidos. Sabe o que ela falava para mim? Minha filha, eu não vou embora para Goiânia. Eu não tenho vontade de ir embora para essa cidade, porque eu perdi o meu irmão aí. Né? Meu tio morreu matado e no mundo do tráfico. E ela falava assim, eu não dou conta de morar. E eu falava, mãe, mas a senhora já está envelhecendo, a gente vai ficar longe até quando? Até acontecer uma tragédia e a gente não poder estar junto? Aí ela falou assim, não adianta, não vou embora para ir. Aí eu falei assim, tá bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar e eu vou fazer campanha, eu e meu irmão. Se as coisas começarem a dar errado aí para a senhora não se assusta, tá? Não é oração contrária, não é palavra de maldição, não é nada disso. É só porque eu vou orar e vou pedir para Deus para que isso mude, para que a senhora vá embora. Gente, Deus, Ele é tão lindo. Passou-se um mês
Eu e meu irmão descendo na campanha na oração, Deus, quebranta o coração da minha mãe, traz ela para cá, a gente precisa ganhar ela para Jesus, a gente precisa que a minha mãe mude de vida também. Ela não fazia mais nada de errado, ela estava trabalhando, de carteira assinada, tudo certinho, porém ela não tinha esse encontro com Deus também, né? E ali, gente, depois de um mês, ela me liga. Nath, o rapaz que eu trabalhava para ele vai vender todas as lojas dele e vai embora daqui. E eu vou vender todos os meus móveis e eu acho que eu vou embora para onde vocês estão. E aí eu, do outro lado, tava assim, queimando o coração por dentro, rindo, né? Falando, meu Deus, como que Deus faz as coisas? Eu não acreditava naquilo. Eu não acreditava que uma pessoa tão pequenininha na fé, que tinha um ano praticamente, eu acho que nem tinha um ano direito de convertida, 2 anos por aí, que Deus iria ouvir a minha oração e a minha campanha, que Deus iria receber o meu propósito. E Deus mais uma vez me mostrou que Ele ouve sim. E ali a minha mãe veio embora, largou tudo e a gente mora todo mundo junto hoje em dia. Eu, ela, minha irmã e meu irmão e a minha sobrinha. E a minha mãe batizou, a minha mãe aceitou Jesus. Eu ganhei ela para Jesus. Por quê? Ela viu Jesus na minha vida. Aquela moça improvável, aquela moça que ela só ficou sabendo que estava presa outra hora, estava na presença de Deus. Então, você e eu somos os maiores influenciadores de pessoas que existem. Nós somos os maiores influenciadores da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta você querer que as pessoas mudem se você não muda. Se você não tem mudança de caráter, se você não tem mudança de conduta, se você não tem mudança de vida, não queira cobrar do outro aquilo que você não faz. Então mude você primeiro, faça você primeiro, dê o primeiro passo você primeiro e comece a colocar a vida daquela pessoa que você quer que Deus transforme, que Deus mude, porque Ele vai mudar. Ele vai fazer algo que você não imagina e você vai contar um lindo testemunho, assim como eu estou contando para vocês hoje. Essa é um pouquinho da minha história. Eu espero que eu tenha edificado a vida de você de alguma forma. Se você tem algum amigo, se você tem algum conhecido que está passando por essa situação, qualquer situação, fala para ele assistir esse testemunho, porque eu tenho certeza que depois de ouvir a minha história, essa pessoa vai ter uma atitude diferente. Ela vai querer conhecer esse Deus que eu sirvo. Hoje já tem 5 anos que eu estou na presença de Deus. Hoje eu, graças a Deus, eu louvo. Eu prego a palavra de Deus, eu vou para vários lugares. Deus restituiu a minha vida em todos os sentidos. A minha vida financeira, a minha vida espiritual, a minha vida emocional. Hoje eu falo que Deus é meu patrão, Deus é meu advogado, meu juiz, meu amigo, meu noivo. Deus, Ele é meu tudo. Porque eu falo, Deus, eu vivo sem qualquer coisa, menos sem a Tua presença. Queira isso para a sua vida. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa de amigos, você não precisa de ninguém. Você só precisa dEle. Porque Ele traz tudo aquilo que falta. Ele traz tudo aquilo que você necessita. Deus, Ele traz para as tuas mãos. Então, tome essa atitude hoje. Dê o primeiro passo. Vai na primeira igreja que você vê na sua frente. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, vai, entrega a tua vida para Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui. Muda o meu cenário, muda a minha história, assim como o Senhor mudou a história daquela moça, assim como o Senhor mudou a história da Natiele, muda a minha também. Eu estou aqui abrindo a porta do meu coração para que o Senhor faça morada. Eu te garanto que Deus vai transformar a tua vida e você vai ter um lindo testemunho para contar para alguém. Essa foi a minha história, que você possa ser edificado e que você possa ter uma transformação de vida a partir desse testemunho. Amém? Eu quero fazer uma oração para você que está me ouvindo. Fecha teu olho de onde você estiver nessa noite. Apresenta de onde você está. A família, o teu esposo, o teu filho, o teu parente, a tua mãe, aquela pessoa que necessita de ter esse encontro com Deus. Apresenta ela agora em oração. Ou apenas escuta, fecha teu olho. Porque Deus, Ele vai falar com você através dessa oração. Pai, eu quero colocar diante da Tua presença, meu Deus, a vida desta pessoa que me ouve neste momento. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração dessa pessoa. Talvez ela parou aqui nesse vídeo, ela nem sabe o porquê.
Ela nem sabe como ela chegou até aqui, mas o Senhor sabe o porquê que ela chegou até aqui. Porque em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo o Senhor tem um porquê. Talvez ela está agora com o coração angustiado, com o coração entristecido, aflita. Talvez ela está nesse momento pensando até mesmo em tirar a própria vida. Talvez o inimigo tenha soprado na vida e na mente dela que ela não tem mais solução, que ela não tem mais jeito, que não tem mais o que ela fazer, porque nada vai mudar a história dela. Mas eu quero declarar nessa noite que o Senhor é o Deus que tudo faz. O Senhor é o Deus que chega no momento exato para transformar toda dor em alegria. O Senhor é o Deus que pega aqueles que estão no fundo do poço, aqueles que estão no lamaçal do pecado, arranca lá do fundo e traz à existência aquilo que não existe. O Senhor muda cenários, o Senhor ainda é o Deus que liberta, o Senhor ainda é o Deus que cura. Papai querido, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa tocar na mente de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Toca, meu Deus, blinda do alto da cabeça à planta dos pés. Reveste, Jesus, toca, joga por terra, meu Deus, toda a ansiedade. Blinda, meu Deus, a mente dessa pessoa que me ouve, porque a nossa guerra muitas vezes ela é na nossa mente. Muitas vezes nós queremos fazer para o Senhor. Muitas vezes nós queremos dar o primeiro passo, mas o inimigo chega primeiro e ele nos impede, ele nos acorrenta. Mas eu profetizo nessa noite que as correntes serão quebradas, que as correntes serão jogadas por terra e essa pessoa vai ter uma mudança de vida a partir de hoje. Talvez essa pessoa que está me ouvindo, ela já te serve, mas ela está passando por uma situação que ela já está fora do controle das mãos dela. Papai querido, alcança a família dessa pessoa que me ouve neste momento. Alcança, meu Deus, a parentela. Alcança toda a geração, meu Deus, e transforma a vida, restaura, transforma, cura, traz cura, meu Deus, traz alívio, papai, em nome de Jesus. Aumenta a fé dessa pessoa. Aumenta, Jesus, a confiança dela em Ti e ensina ela a ser completamente dependente do Senhor. Ensina ela, papai querido, a entregar a vida dela em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa transformar a vida dela de dentro para fora, para que o Senhor possa realizar e completar a linda obra que o Senhor tem na vida dela, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E eu espero que tenha edificado a tua vida essa oração. Receba da parte de Deus.